Bom, é isso aí. Vamos então, queridos, ao nosso texto de hoje, né? O nosso texto hoje, nós vamos pensar um pouquinho, trabalhar um pouquinho o Efésios, né? Como a gente tem feito mesmo, e nós vamos então ter o nosso comentando a carta aos Efésios a 20, tá? Comentando a carta aos Efésios 20, tá certo? Aquelas pessoas que querem compartilhar, compartilhem. Muito bom. E aquelas pessoas também que querem se inscrever no meu canal, se inscrevam no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Vamos lá. O texto é Efésios 4, do 19 ao 24, tá? Vamos então ao texto. O tema é o velho e o novo homem. O velho e o novo homem. Tá? Então vamos ao verso 19. Diz assim o verso: é, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez, ou seja, né, desejo ardente, desmedido, né, toda espécie de impureza. De quem ele está falando aqui, Paulo aqui, nesse texto, nesse verso? Ele está falando dos gentios. Sim, estamos comentando, ontem nós comentamos sobre os gentios, e o texto continua falando deles, tá? Então, agora a gente entende claramente o que ele está dizendo. Ó, tendo perdido toda a sensibilidade, quem que perdeu toda a sensibilidade? Os gentios. Eles se entregaram à depravação. Sim, e os gentios, todos nós sabemos que são o quê? Os estrangeiros. Para os judeus, são aqueles que não são realmente, né, digamos, judeu de fato mesmo, de nascimento. Para quem não é judeu realmente, ele é um gentil. Por exemplo, os brasileiros são gentios, nós somos, tá? Então ele coloca no sentido, tem um sentido étnico, que é o sentido de nacionalidades, de povos, etc. Né? Cada povo tem a sua, digamos, origem, vamos dizer assim, né? Então, tem um sentido étnico, que é o sentido realmente de cada povo, né? Cada etnia, e tem um sentido espiritual. Aqui, claro que Paulo está fazendo uma abordagem espiritual, dizendo os gentios ligados à carnalidade, não à depravação, tá? Desejos ardentes, né? Desmedidos, né? E toda espécie, ele diz aqui o termo que ele usa, toda espécie de impureza, tá? Então, no sentido espiritual, todo aquele que permanece com os costumes, com os hábitos daqueles que não conheciam a Cristo. Então, ele fala para a igreja, ele escreve à igreja em Éfeso, chamando, de certa forma, a atenção de muitos que estavam na igreja e que continuavam vivendo como gentios. Espiritualmente, eles viviam na depravação, na impureza. Ora, aquele que realmente se converte a Cristo, ele tem que viver como cristão. Não tem sentido, né, continuar vivendo como se não fosse cristão, tá? O sentido espiritual é esse daí, tá? O verso 20 diz: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Claro que não. Claro que não. Ora, se eu me converto, se eu entrego minha vida a Cristo, obviamente que eu devo viver como um discípulo de Cristo. Eu não posso viver diferentemente disso, né? E há pessoas, sim, que vivem uma vida depravada, uma vida impura, né? Infelizmente existe isso sim, tá? Então ele diz, todavia, não foi assim que vocês aprenderam que de Cristo. Cristo não ensinou isso, o Evangelho não ensina isso, tá? É basicamente isso. Bom, o verso 21 diz assim: de fato, vocês ouviram falar dele
e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, tá? Tem uma outra tradução, que talvez seja até melhor, que diz assim: se é que, de fato, o tendes ouvido Cristo. Por isso que Paulo está chamando a atenção, sim, de muitos gentios que viviam na igreja e que eles não era porque eles eram não era porque eles eram estrangeiros, não eram judeus, era porque eles viviam espiritualmente como gentios, ou seja, como alguém que não conhecia Cristo, como alguém que não se portava, não se comportava como discípulo de Cristo. Então ele chama a atenção dessas pessoas, tá? Por isso que essa tradução fica até um pouco melhor. Se é que de fato tens ouvido, e nele fostes instruídos, tá? Segundo a verdade em Jesus. Quer dizer, aí que está a questão. Todos nós que vivemos, todos nós que estamos na Igreja de Cristo, nós precisamos fazer uma autoanálise, né? Autocrítica, e ver se realmente nós estamos vivendo de acordo com o Evangelho, de acordo com Jesus Cristo. É isso que temos que analisar, temos que pensar sim sobre isso, claro, né? Será que estamos vivendo na Igreja de Cristo ou querendo participar da Igreja de Cristo, fazendo coisas que não são lícitas, que não são boas? Será? Será que os nossos comportamentos, né, são comportamentos bons? Será que o nosso testemunho, o nosso exemplo realmente revela a verdade, né? A honestidade, pureza? Bom, é isso que devemos analisar. Cada um deve analisar isso, tá bom? Bom, muito bem. Bom, e aí uma explicaçãozinha aqui do comentário Moody é essa aqui que eu vou ler, desse verso 21 de Efésios, tá? Aquele que eles aprenderam depois de ouvirem sobre o Senhor Jesus Cristo, deveria tê-los feito melhor suas vidas. Por cristãos deve, pois cristãos devem agir como cristãos, não como os pagãos que não são cristãos. Então, a partir do momento, eu posso ser um gentio no sentido étnico, tá? Eu posso ser, mas eu não posso ser um pagão no sentido espiritual. Eu vou obedecer, e nesse sentido eu não sou gentil. No caso, eu faço parte da nação espiritual, da família de Deus, né? Eu sou espiritualmente, faço parte da família de Deus, do Israel de Deus, tá? Isso daí, tá? Eu acho que está dando para entender, certinho? Então, se eu sou cristão, eu devo me comportar como cristão. Ponto. É isso, tá? Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Sim, é o verso 22 aqui de Efésios. Claro, quanto à maneira antiga de viver, tá? Nós, antes de conhecer Jesus Cristo, nós tínhamos uma maneira antiga de viver. Era o velho homem. Era o velho homem, tá? Por isso o tema hoje, né? O velho e o novo homem. E aí o verso 23, nós vamos fechar agora o comentário, a serem renovados no modo de pensar aí vem o 24, a se revertir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, a gente, resumindo isso aqui, tá? O cristão genuíno, verdadeiro, ele não vai se comportar como gentil, ele vai se comportar como, claro, cristão, né? Certo? Então é isso daí. Então, olha bem,
o verso 24, o 23 e 24, a serem renovados do modo de pensar. Renovados do modo de pensar, tá? Claro, depois que eu conheço Cristo, há uma renovação total, espiritual, regeneração, etc, tal, tal. Então, o 24 diz, e revestir-se do novo homem. Quer dizer, o novo homem, ele toma conta, ele controla. Eu tirei a roupa do velho homem e coloquei a roupa do novo homem, tá? Um homem espiritual, um homem realmente cristão. Muito bem, é isso aí, do novo homem. Que esse novo homem é criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes de verdade. Bom, queridos, é isso daí, é basicamente isso daí. Então, o velho homem e o novo homem. O velho homem, né, ficou para trás e agora vivemos uma vida em Cristo Jesus, o novo homem. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, grandemente. Deus abençoe todas as pessoas que estão conosco aqui. Deus abençoe grandemente. Várias e várias pessoas, não vou falar nomes aqui, mas Deus abençoe a todos, tá? Um grande abraço, vamos orar ao Senhor. Claro, compartilhe essa mensagem. Se você está sendo instruído, então compartilhe essa mensagem, tá? E se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado que estamos aqui em Tua presença mais uma vez. Tu és bondoso, maravilhoso, nós te exaltamos e glorificamos, porque Tu és o único digno de toda honra e de toda glória. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Abençoe, ó Deus, as pessoas que estão aqui assistindo, as pessoas que assistirão. Toma-as em tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoe o Brasil. O Brasil carece de ti, precisa de ti. Eu coloco o Brasil em tuas mãos. Coloco as autoridades constituídas em tuas mãos. E rogo a tua bênção para o Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo, grande abraço, fiquem com Deus, Deus os ajude e os proteja, em nome de Jesus, tá? Fiquem com Deus, grande abraço. Tá?